Pessoal, eu quero aproveitar agora e trazer um outro tema também que a gente repercutiu muito aqui no 3 em 1 e que agora, pelo menos, sai do papel. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Gustavo Segre estava até se mexendo aqui, ajustando as calças e as meias para aparecer bem na hora de comentar esse assunto. Mas antes eu quero conversar com o André Anelli. Ô André, como é que fica então, de fato, o comando da pasta e as funções dela? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse é o 38º ministério, então, do atual governo Lula. É o segundo maior número de ministérios da história do Executivo Federal, perdendo apenas para o segundo mandato da então presidente Dilma, a partir de 2015, quando chegou, então, a 39 ministérios. A grande função, de acordo com o presidente Lula, dessa nova pasta é justamente fomentar o empreendedorismo, principalmente ofertando crédito para aqueles empreendedores que querem, então, abrir o próprio negócio, mas não têm condições financeiras para isso, e principalmente capacitar essas pessoas para que elas possam ter sucesso num mundo cada vez mais competitivo. Esse ministério tinha atribuições do então Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que continua nas mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin, e inclusive o atual ministro Márcio França estava em uma espécie de puxadinho desde que houve então a criação, ainda que informal, do Ministério do Empreendedorismo, do microempreendedor e da empresa de pequeno porte. Com essa sanção assinada pelo presidente Lula no dia de ontem, essa pasta foi oficialmente formalizada. A gente relembra aqui que ela foi criada em setembro do ano passado, naquela mini-reforma ministerial, então, porque o presidente Lula precisava trazer o Republicanos e também o Progressistas, dois partidos do chamado Centrão, para a base do governo. Para isso, precisou tirar o Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele foi realocado, então, para esse Ministério do Empreendedorismo. No lugar dele, em Portos e Aeroportos, ficou Silvio Costa Filho. E também, contemplando o Partido Progressistas, entrou André Fufuca no Ministério do Esporte. Então, essa reforma ministerial, realizada em setembro, acabou sendo apresentada por meio de medida provisória. Em dezembro, tanto a Câmara quanto o Senado acabaram aprovando, então, essa medida provisória, essa medida enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional, e ontem era o último dia para que o presidente Lula, então, pudesse sancionar essa medida. Isso acabou acontecendo no prazo final e, a partir de agora, houve, então, de fato, a instalação do Ministério do Empreendedorismo, já anunciado no ano passado, mas que agora entra em prática de forma oficial. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando que o presidente da República sancionou a lei que cria o Ministério do Empreendedorismo. E eu quero entender de vocês se... E a gente está falando de um setor que é muito importante aqui no Brasil, tá, gente? Que movimenta a economia de uma maneira fantástica, que emprega milhares de pessoas. Mas eu quero saber se essa categoria, ela necessita de um ministério ou é, de fato, um movimento político para acomodar quem foi um forte aliado lá atrás e que na dança de cadeiras ficou sem um lugarzinho para sentar, hein, Gustavo Segre? Eu me ajeitei na cadeira porque esse assunto me dá coceira. O ministro agora, França, deixou de ser o ministro de assuntos aleatórios para ser o ministro em posse do Ministério do Empreendedorismo. Empreendedorismo atende sempre a novos projetos, pessoas que têm pouco capital e que querem empreender, mas há muito tempo e de forma muito profissional e muito competente existe um órgão que se chama SEBRAE. E o SEBRAE funciona muito bem. Então a pergunta é, tendo o SEBRAE, para que precisamos um ministério que faz a mesma coisa que já faz o SEBRAE? E aí você deu a resposta concreta. É uma necessidade de alocar alguém por uma devolução política, provavelmente, dizer, eu te coloco no ministério, tive que tirar de um, vou te colocar em outro. De pouca visibilidade, muito pouco orçamento, mas você continuará sendo ministro. E o presidente Lula já afirmou que 38 ministérios é pouco ainda.
em função da quantidade de assuntos que o Brasil precisa resolver. Não ficaria estranhado se tivesse mais ministérios no futuro. Espero que não, porque quando tem ministério novo, tem mais funcionalismo público e de competitividade e produtividade, ninguém fala nada. Fala, Piperno. Eu acho o seguinte, né? O Alckmin ficou com o Ministério do Atacado, o Márcio França do Varejo. Então o Alckmin pegou o mesmo ministério e dividiu um pedaço que reúne questões mais estratégicas, né, principalmente da indústria, continuou lá com o Alckmin, e o pedaço para falar com os pequenos empreendedores e tal, com o varejo, dá para o Márcio França, dá um cartão de visita lá de ministro para ele e acomoda lá o PSB. Eu acho o seguinte, se o governo daqui quase 3 anos entregar, por exemplo, um crescimento econômico vistoso, principalmente nesse setor, terá valido a pena. Se não, vai passar para um folclore político como um ministério que não resolveu absolutamente nada, a não ser arrumar uma pasta para um ministro desempregado. Fala, Dávila. É isso mesmo, arrumou uma pasta para um ministro desempregado que deixa todos os empreendedores do Brasil cabelo em pé, porque cada vez que se cria alguma coisa em Brasília para o empreendedorismo é para aumentar ou taxação ou regulação ou para criar problema. Ainda mais um governo que acredita no capitalismo de Estado, que acredita que o Estado é indutor do crescimento. Isso é o anti-empreendedorismo. Então se cria um Ministério do Empreendedorismo no governo mais anti-empreendedorista que existe, porque é um governo que acredita que a economia vai voltar a crescer graças ao gasto do Estado, graças à máquina estatal, graças à intervenção do Estado na economia. É tudo que empreendedor tem horror e que é distância. Que foi, Piperno? Veja, você discorda? É porque as coisas do Brasil elas não são bem assim. Então, por exemplo, para o banqueiro quebrado, você tem o PROER. Para agricultor endividado, você tem os vários projetos aí de perdão de dívidas, de vez em quando, inclusive renegociação de dívidas. Aliás, tem um que está, enfim, tramitando agora. Para capitalistas aqui, urbanos, que também não conseguem honrar os seus compromissos, você tem vários refis. Então não é que o governo tem uma visão de capitalismo de Estado e tal, né? Todo mundo no Brasil tem esse hábito. Quer dizer, no Brasil, a pregação do Estado mínimo ela é muito comum, né? Os liberais, a brasileira, inclusive, eles propagam muito isso, mas no momento de dificuldade vira todo mundo keynesiano. Aí todo mundo vai bater no Estado. Então, veja, também não acho que seja o fim do mundo você ter um órgão para tratar de empreendedorismo. Agora, também não acharia, não acho esse ministério algo fundamental que vai mudar a história da República. Vamos ver, enfim, os resultados, né? Que foi, Gustavo Segré? Eu perguntaria à nossa querida audiência se tiver algum empreendedor, um pequeno, médio empresário, se ele tiver que observar a necessidade de alguma questão de gestão, de melhora de gestão, se ele iria no Ministério do Empreendedorismo ou iria no Sebrae. E a resposta eu já sei, vai no Sebrae, não vai no Ministério do Empreendedorismo. Mas a dúvida é assim, eu gostaria de ver um Ministério do Empreendedorismo que possa negociar com o Ministério da Educação, incluir empreendedorismo como uma matéria desde o primeiro ano do ensino médio. Porque a grande maioria das pessoas, eles empreendem sem nenhum tipo de conhecimento. De repente pegou um fundo de garantia, falou, vou brincar de comerciante, eu vou brincar de empresário, vou brincar de prestador de serviços. Ele não tem estrutura, não tem conhecimento, então ele entra, coloca o seu fundo de garantia, que é o único dinheiro que ele tem, e depois vai à falência. Então, seria muito interessante se esse Ministério de Empreendedorismo propõe gerar uma cultura empreendedora a partir da educação, juntamente também com idiomas, por exemplo. Mas aí não precisa de ministério, né? Mas não precisa. Isso aí já está, inclusive, mas seria pelo menos para mostrar alguma coisa. Eu estou ansioso por ver quais serão as ações, quais são os planos de trabalho desse ministério, que não precisa da colocação do título. O ministério já está funcionando faz tempo, mesmo sem o número, o nome, enfim. Então, não sei, vamos ver. Mas o que seria coerente? Avaliar o resultado? Claro, mas
Ou você tira o Sebrae, você tira o Ministério. Os dois não são precisos. Não precisa. O Sebrae, como você falou, é fantástico. Tem uma super reputação. Muito bom. É lá que todo mundo vai e óbvio que ninguém quer fazer Romaria Brasília. E os cursos técnicos e profissionalizantes já estão contemplados na reforma do ensino médio, que já deveria começar a ser implementado este ano. Para se ter uma ideia, hoje, Sandré, no Brasil, apenas 9% dos jovens no ensino médio estão em cursos técnicos e profissionalizantes, contra 40% dos jovens na Europa. Para ver a diferença que é essa importância na informação técnico-profissionalizante. E para isso a gente não precisa ministério, precisa fazer funcionar. E isso se faz em parceria com o Sebrae e com a própria empresa. Vários programas profissionalizantes de ensino técnico hoje são feitos com empresas na região justamente para treinar esses jovens e poder depois empregá-los nas indústrias locais. É assim que o Brasil vai poder ter ganho de produtividade e dar uma esperança a esses jovens de empreender, trabalhar e crescer. Evandro, só uma Claro, colocação remate. muito simples. Eu perguntaria, se você contrata uma pessoa que vai dirigir empreendedorismo, eu perguntaria com muito respeito ao ministro, o senhor sabe o que é contribuição marginal? Sabe como chegar ao ponto de equilíbrio? Porque é fundamental para um empreendedor ter essa informação. Se ele não sabe, eu não consigo entender ainda como a política brasileira permite que uma pessoa que não tem um conhecimento, por uma questão de necessidade política ou devolução de favor, ocupe um cargo que não está apto para esse cargo. É a minha dúvida. É o seu questionamento.